Pessoal, Moisés me colocou numa enrascada aqui agora que você não tem ideia. Bom dia para você, Deuteronômio capítulo 21, 5 temas em 23 versículos e eu tenho até 10 minutos para conversar com você. Então eu tô igual Tom Cruise aqui correndo, missão impossível, né? Vamos que vamos entender isso aqui. Capítulo 21 de Deuteronômio, olha só. Do versículo 1 ao 9, vai trabalhar sobre a questão da omissão. Então aqui, depois que o povo entrou na Terra Prometida, aconteceu o quê? Batendo ali os olhos, eles viram um falecido, que cometeram um crime em cima dele, ou seja, ninguém sabe quem foi, só tá ali o corpo. E agora? O que vai acontecer? Agora as pessoas têm que ir lá e fazer o quê? Os anciãos e os juízes têm que medir para ver qual que é a cidade mais próxima, presta atenção em tudo isso, tá? E vai chamar os anciãos daquela cidade, vai ter que pegar uma bezerra, vai ter que fazer uma expiação, vão ter que lavar suas mãos sobre a bezerra, para não serem culpados daquilo que eles viram. Ou seja, olha só o ritual que Deus estipulou por conta disso. O que a gente se lembra? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Esse ocorrido contaminaria a terra. E a gente sabe que tudo que Deus nos abençoa não pode ser impuro. Pelo contrário, tem que permanecer santificado. Então, a bênção que Deus te deu, você tem que todos os dias consagrar a Ele, tem todos os dias que santificar a Ele, e começando pelo nosso próprio corpo, né? Já parou para pensar nisso? Que eu e você somos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como o apóstolo Paulo fala isso lá na frente. Então, toma cuidado com isso, tá? Isso aqui é muito importante, mas o foco dessa passagem é mesmo a omissão. Se aquelas pessoas só olhassem aquilo e falassem, deixa aí, vai, daqui a pouco vai embora. Ou só põe uma terrinha por cima, uma areia por cima, então não, não é isso. Deus quer a solução. Deus quer que realmente você olhe e fale, não aceito isso. Eu vou me santificar, eu vou purificar, eu não aceito essa mentira, eu não aceito essa injustiça, eu não aceito isso, eu vou fazer. Infelizmente, em muitas situações na vida, nós somos omissos. Então, isso é um ponto para você e para mim, para a gente se ligar, abrir os nossos olhos e a partir de agora não sermos mais omissos. Pelo contrário, buscar a presença de Deus, a solução que o Senhor nos apresenta para realmente nós sermos justos aos olhos do Senhor, tá bom? Então esse é o primeiro ponto aqui. Segundo ponto, do versículo 10 ao 14, acerca da mulher prisioneira. Agora muda totalmente o foco, tá? Uma situação de guerra, e você sabe que lá atrás, mais de 2.000 anos atrás, as nações entravam em guerra e toda vez que conquistavam aldeias, tribos, povos, levavam alguns prisioneiros e, obviamente, tinham ali no caso os homens que batalhavam, olhavam mulheres formosas, levavam como prisioneiras e queriam fazer com elas o que bem entendiam. Só que Deus, nesse caso aqui, olha só como nosso Deus é diferenciado de qualquer outra nação, tribo. O nosso Deus é o Rei dos Reis e ele protege a dignidade humana. Olha só, mesmo sendo uma vitória sobre um outro povo, essas pessoas foram presas, levadas como prisioneiros, como um espólio, mas Deus deixa muito claro, você viu essa mulher aí? Olha só, ela vai chorar um mês pelo seu pai, pela sua mãe, ela vai ter esse período de luto. Para protegê-la de outras malícias, de outros homens aí, vai raspar a cabeça dela, cortar as suas unhas, para que ninguém a violente, para que ninguém a deseje desse modo maligno mesmo. Então, vai ficar com você um mês. Depois de um mês, você vai se relacionar com ela e se você aceitar, tiver tudo certo, você permanece, você se casa com ela. Se não, você, não deu certo, você a deixa ir livremente. Não há venda por nada. Então, tudo isso daqui mostra a dignidade naquela época, para aquela cultura, para aquela situação. O que isso se aplica na minha vida e na sua vida hoje? Que nós devemos ter dignidade uns com os outros, temos que amar uns aos outros, temos que ser dignos, ou seja, respeitosos com nossa esposa, nosso esposo, noivo, noiva, namorado. Eu não sei com quem você se relaciona aí, mas você tem que ser respeitoso com essa pessoa. Você tem que ser digno, trabalhar a dignidade. É isso que você precisa entender. Porque hoje em dia a gente vê tanta libertinagem, que é uma coisa horrível. Libertinagem não é algo de Deus. Pelo contrário, é realmente um pecado que tá tudo liberado, tá tudo certo, é assim mesmo, tudo mais. E a gente vê um caos aí sendo causado nas relações entre homem e mulher, entre relacionamentos, tudo que você imaginar. Então, a palavra de Deus é muito clara. E o próximo ponto reforça isso mais, sobre respeito, sobre dignidade, sobre honra. Olha só, é o direito do primogênito.
Já focando aqui numa outra questão do casamento. Aqui fala quando um homem tiver duas mulheres. Aí você fala assim, meu Deus, mas peraí, poligamia? O Senhor nunca permitiu a poligamia. E isso é verdade. O Senhor não tinha esse plano no início. Jesus fala que lá na frente, ele fala assim, olha, Moisés liberou a carta de divórcio para vocês por causa da dureza de coração de vocês, mas não foi assim no princípio. Deixará o homem o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. Então olha só, sempre Deus trabalhou a monogamia. Um homem para uma mulher forma uma família. Agora, todo o restante é o quê? É pecado, é errado, simplesmente isso. Por quê? Porque Deus estipulou isso lá atrás, é o plano do Senhor, é o propósito do Senhor, é a criação do Senhor, e nada muda isso. Mas a sociedade atual quer mudar, quer deturpar, acha que é normal. E até mesmo, olha só, a poligamia aqui, que foi uma questão muito efetuada lá atrás, até mesmo com Davi, com Salomão, então nem se diga. O próprio Abraão tinha suas servas, ou seja, a Sara e a Agar, no caso. Jacó teve Raquel, teve Lia. Então, assim, você fica assim, mas por quê? Por que teve essa permissão? Porque a gente sabe da questão cultural, ou seja, as mulheres não tinham aquela voz ativa, que a gente sabe que tem hoje. As mulheres, elas não trabalhavam para sustentar toda a casa, toda a família. Então era o homem que estava à frente. Então essa foi uma situação que Deus permitiu, mas que ao mesmo tempo era errado, era errado. Ele só mudou as circunstâncias, ele nunca aceitou isso, mas por conta da dureza de coração das pessoas, ele foi trabalhando dessa forma, mas não foi assim no princípio. E hoje, Jesus já confirma isso, o apóstolo Paulo lá na frente e tantas outras vezes. A poligamia nunca deu certo. Sempre deu problema, sempre gerou destruição familiares, sempre gerou conflitos na sociedade, nunca deu certo. Então, não deu certo lá atrás, não deu certo no presente, não vai dar certo no futuro. Que eu e você entendamos isso. O homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. Formarão uma família no nome de Jesus. É assim que você precisa entender, tá bom? Continuando, agora ó, sobre os filhos, né? Aqui também, tanto o outro tópico como esse, fala sobre os filhos. No tópico anterior, o filho primogênito, na questão de uma justiça social e familiar mesmo, né? Às vezes o pai, por conta diz essa poligamia que era errado, queria abençoar o filho só da mulher amada, mas agora a mulher ali que ele tinha também, mas que ele não gostava tanto, por ser o primogênito ele não queria abençoar. Não, aí não tem sentido. Ele tinha que abençoar o primogênito sim. Agora ele criou a confusão, agora ele vai ter que honrar os princípios aí, tá bom? E agora vai falar sobre os filhos desobedientes. Isso aqui é um tópico bem tenso, é um juízo bem tenso aqui, do versículo 18 ao versículo 21, que fala aqueles filhos já crescidos, tá? Não é criancinha, não é adolescente pequenininha aqui, não, nada disso não. Isso aqui é marmanjo, né? A gente já de idade que toma atitudes que contrariam, são rebeldes aos seus pais, à palavra de Deus, e acabavam contaminando toda uma geração. E acontecia ali um juízo que aqui é tratado com apedrejamento. Caio, não tem apedrejamento hoje. É claro que não, porque a gente sabe que isso aqui lá atrás foi tratado por conta dessa rebeldia direta com o Senhor, por conta realmente de toda aquela cultura que era vivida, por conta de tudo aquilo. Mas hoje, Jesus deixou muito claro, e em vários exemplos ele impede o apedrejamento da mulher adúltera. Quando tentaram apedrejar Jesus, ele falou, por que vocês vêm a mim com isso? Poxa, eu nunca fiz isso com vocês. Ele mostra claramente que não há necessidade. Por quê? Porque realmente é a intenção do coração, é aquele sentimento de compaixão, de misericórdia que vai valer a pena. Então, nesse caso aqui, um filho desobediente, ele é desobediente não somente aos seus pais, mas diretamente a Deus. E a gente sabe que o salário do pecado é a nossa separação total de Deus, é a nossa eliminação. Toma cuidado com isso. E o último ponto, do 22 a 23, mostra que sobre aquele que for dado um juízo e for pendurado no madeiro, olha só, depois você medita nisso, isso aqui é muito forte, tá? Não pode permanecer o seu corpo no madeiro até o dia todo, tem que ser enterrado no mesmo dia. Isso aqui se refere ao nosso Senhor Jesus, que foi feito maldição no seu lugar e no meu lugar. Ele foi enterrado no mesmo dia para cumprir toda a lei, até mesmo no seu sepultamento, Jesus cumpriu a lei. Para você entender que ele carregou a sua maldição, a minha maldição sobre ele, e ele pagou isso. Depois você medita nesses dois últimos versículos, Gálatas capítulo 3, tá bom?
Nos vemos no 22. Um grande abraço. Deus abençoe.